Quarta-feira, 31 de dezembro, último dia do brilhante ano de 2025, altura para falarmos aqui um bocadinho de mercado e temos aí algumas coisinhas. Estou a gravar de manhã, portanto tudo o que aconteça do meio-dia para a frente não vai para este episódio, mas depois, dia 2, a gente falará sobre isso. Amanhã não há episódio. Vamos olhar aí para o mercado. Temos aí algumas coisinhas. Vamos começar com uma oficialização de Sidney Cabral, oficializado como reforço do Benfica. Foi oficializado ontem à noite. Eram os valores que já sabíamos, os tais 6 milhões. Estrela da Amadora fica com 10% do passe do jogador, portanto o Benfica compra 90% do passe. Há ainda 2,5 milhões de euros em bónus que podem ser pagos depois ao Estrela. A novidade é que o contrato é até 2030 e a cláusula de rescisão é de 60 milhões de euros. Muito milhão de euros. O Sidney, que chegou ao Estrela Amadora vindo do futebol alemão, dos escalões secundários do futebol alemão, do Viktoria Köln, chegou custo zero ao Estrela e, portanto, agora rende 6 milhões de euros. Ótima projeção, ótima venda, no sentido em que veio custo zero, 4 meses depois, ou 5 meses depois, rende 6 milhões de euros, portanto, uma valorização de 1 milhão por mês, praticamente. Está então oficializado. Camisola 15, uma camisola que não tem sido de grande sorte, apesar de um dos meus jogadores favoritos, que passou no Benfica nos últimos, desde 2000 para a frente, que era o Nuno Assis, era o camisola 15, portanto. Mas depois acho que é Olá John, Yaremchuk, o que é que me estavam a dizer mais? Carrilho, mas havia mais alguém. Havia mais uma camisola 15 que era assim flopzito, mas não interessa. Sidney está então oficializado como reforço do Benfica. Ontem falámos aqui da questão do Yermay Hernández, que é dado em Espanha como estando a caminho do Barcelona, mas hoje o jornal Record garante que o Sporting não desistiu e vai mesmo apresentar uma proposta de 40 milhões de euros para contratar o internacional jovem espanhol, que pertence, como sabemos, aos quadros do Deportivo da Corunha. Ora bem, 40 milhões de euros é rebentar, não é? Com as maiores transferências sempre do futebol português. Esta maior transferência, tudo somado, é do SAMU. Richard Rios também anda por aí, não é? Normal. Mas fico surpreendido, porque realmente estamos a falar de 40 milhões de euros. Recordo-se que o Sporting já tinha andado na casa dos 30 para comprar o jogador no verão e o Deportivo tinha rejeitado, tinha apontado para a tal cláusula de 50 milhões de euros. Mas o Sporting parece que não desistiu e que vai mesmo atacar o Yermay Hernández, um jogador que falámos aqui ontem, não é? 23 anos. Leva já 7 golos e 5 assistências em 19 jogos na temporada do Deportivo, que está na luta para subir da segunda para a primeira divisão do futebol espanhol. Yermay Hernández. Deixa-me só meter aqui o ar-condicionado um bocadinho mais quente. Vamos pôr aqui para cima. Não, para cima. Aí está o que é. Oi, mais. Perfeito. Perfeito. Agora sim, vamos lá. O Sporting... O Sporting foi também associado a Sérgio Arribas. Quem é Sérgio Arribas? Avançado extremo que pertence aos quadros do Almeria. Ele que fez formação quase sempre sim, tem aqui uns anitos leganês, mas quase sempre no Real Madrid. Foi depois contratado pelo Almeria na temporada 23-24, foi contratado pelo Almeria por cerca de 6 milhões de euros. O Sporting terá feito uma sondagem junto ao Almeria. Foi rejeitada essa sondagem. O Almeria aparentemente só se mostrou disponível para negociar o jogador no verão e, portanto, vamos ver se vai acontecer ou não. Falamos de um jogador que tem números interessantes. Tem números interessantes para um extremo. Esta época já leva 10 golos em 20 jogos. Na época passada tinha feito 9 e na anterior tinha feito 9 também. Portanto, números muito interessantes aqui para o jogador do Almeria. O Almeria que está também no segundo escalão do futebol espanhol. Vamos ver, é um jogador que é esquerdino, pode atuar dos dois lados, pode também atuar como segundo avançado, ainda que o Sporting não joga, quer dizer, agora está a jogar um bocadinho mais com dois avançados, mas teoricamente não jogará com dois avançados. Tem 24 anos, vamos ver se o Sporting vai avançar então para esta contratação. Eu diria que se a aposta é Yermay Hernández, este será no fundo o plano B, Sérgio Arribas, ainda que o Almeria, deixem-me só confirmar aqui uma coisa, eu acho que o Almeria não está assim propriamente
Estão em quarto lugar. Estão na luta, curiosamente, com o Deportivo para a subida de divisão direta. O Deportivo está com 32 e o Almeria está também com 32. Sobem os dois primeiros e depois há um play-off entre o terceiro, quarto, quinto e sexto para ver quem é que é a terceira equipa que sobe de divisão. Portanto, percebo que o Almeria tenha rejeitado essa abordagem do Sporting porque está aí numa luta para tentarem o apuramento direto para a Primeira Liga Espanhola, a La Liga. O Sporting vai ter aqui aparentemente um problema para resolver. Esse problema é Biel Teixeira, que estava emprestado ao Atlético Mineiro, fez 24 jogos no Atlético Mineiro. O empréstimo do jogador era até junho de 2026, portanto até o próximo verão. Havia uma cláusula de compra de 7 milhões de euros e o Atlético Mineiro já informou o Sporting que não só não vai acionar essa cláusula, como quer encurtar o empréstimo do jogador. O Sporting para já rejeitou, diz que não há cá encurtar empréstimos, mas o que é certo é que o jogador não entra nas contas para o Atlético Mineiro. É realmente uma contratação que não funcionou no Sporting. O Sporting pagou 6,4 milhões de euros para ter o jogador. Fez 7 jogos apenas e no Atlético Mineiro também não se conseguiu impor. Vamos ver o que é que vai acontecer. Certo é que não entra nas contas do Sporting. Em Espanha avança-se o interesse do Atlético de Madrid na contratação do Rodrigo Mora, mas há aqui umas coisas que percebemos que é uma notícia um bocadinho... eu não vou dizer falsa, porque certamente que o Atlético está interessado no Rodrigo Mora, como se calhar estão 90% dos clubes mundiais. Mas o Atlético Mineiro, a imprensa espanhola avança que o Atlético vai pagar a cláusula de rescisão de 70 milhões de euros já em janeiro para reservar o jogador. Essa cláusula não é válida neste momento. Neste momento a cláusula do Rodrigo Mora é superior a 100 milhões. Só quando a época terminar até julho, se não estou em erro, é que a cláusula é 70 milhões, portanto percebemos que a coisa não está propriamente verdadeira, mas só para falarmos disto, não é? O Rodrigo Mora certamente vai ter muitos clubes interessados, seja agora em janeiro, seja depois no final do ano, e não ficava surpreendido que sim, que o Atlético fosse um deles. O Mora que, depois de ter começado a época um bocadinho como o suplente, agora tem alternado a titularidade com o Gabri Veiga e já leva 23 jogos, 3 golos e 2 assistências. Ainda em Portugal, desculpem, a minha voz está outra vez a ir à vida, não sei o que é que se passa. Vou desligar o ar-condicionado. Está desligado. Vamos falar do Sporting Clube de Braga, que oficializou ontem a contratação de um avançado da Líbia. Ele já estava a treinar com a equipa, mas só agora é que foi oficializado. Falamos de Sami Merheg, avançado, que estava a jogar na Colômbia, no Deportivo Pereira. Eu não conheço, tem apenas 19 anos. O negócio é custo zero. Contrato até 2028 com mais 2 anos de opção, portanto pode chegar aos 2030. A cláusula é de 40 milhões de euros. É um ponta de lança internacional líbio. Vamos ver. Vamos ter que o conhecer porque confesso que não conheço. Ainda em Portugal, mais 2 situações. Primeiro, muito interesse em Alex Amorim, um jogador que foi uma das 30 contratações do Alverca neste defeso e está a ser seguido pelo City Group, não pelo Manchester City, naturalmente, mas pelo City Group, de Gironas e não sei o quê. Portanto, houve até notícias de que esse City Group teve alguns emissários a observar o jogador na partida do Alverca contra o Porto, aqui há umas semanas. O Alverca tem apenas 50% do passe. Vamos ver se o jogador vai terminar a época no Alverca ou se vai entrar na esfera do Manchester City, como sabemos, do City Group. Tem sido uma das revelações, 18 jogos titular, 2 golos já, é um médio centro, alguma criatividade. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer com o Alex Amorim, uma das muitas contratações do Alverca. O Alverca que lançou a rede e algumas certamente vão funcionar e o Alex Amorim pode ser uma delas. O Estrela da Amadora, que depois de ter vendido o Sydney, também tem aí propostas pelo Omar Ngom, o médio defensivo que foi contratado ao Pau FC da França. Ele foi contratado, já não me lembro por quanto é que ele foi contratado, 300 mil euros.
E, segundo avança a imprensa nacional, o Estrela já rejeitou propostas de 4 milhões de euros vindas de França e de Itália por este médio, ele é internacional, exatamente, internacional pela Mauritânia, o Omar Negome. Vamos ver o que é que vai acontecer. Tem sido uma das revelações do nosso campeonato, mas para já propostas de 4 milhões de euros foram rejeitadas. Vamos lá para fora. Vamos começar a falar de Marc Guéhi, um dos jogadores que mais falámos aqui no verão e que, como sabemos, continua no Crystal Palace, mas termina contrato com o Crystal Palace no verão. Portanto, o Crystal Palace tem esta última oportunidade de fazer dinheiro com ele e aparece aqui a possibilidade de Real Madrid. O Real Madrid tem de resolver aqui alguns problemas de defesa. Tem muitos jogadores a terminar contrato, tem alguns jogadores lesionados, tem jogadores que não estão a cumprir aquilo que se imaginava. E, portanto, aparece aqui este internacional inglês. Há muitos anos que é falada da possibilidade do Marc Guéhi dar o salto. Falou-se muito do Liverpool no verão. E atenção, porque esta questão do Crystal Palace e do Marc Guéhi pode estar também ligada à questão do Diomande. O Crystal Palace tem mostrado interesse na contratação do Diomande, e se o Guéhi sair já neste mercado de inverno, quem sabe, não é? O que é que pode acontecer com o Diomande. Para já não há aqui valores avançados. Vamos ver o que é que vai acontecer. Para terminar, vamos falar de João Cancelo, isto porque a imprensa espanhola avança a possibilidade do Barcelona avançar com um pedido de empréstimo junto do Al Hilal. Ora bem, o João Cancelo aparentemente não vai ser inscrito pelo Inzaghi na Liga Saudita. Vamos ver. Ele tem jogado maioritariamente. Ele teve lesionado há algum tempo. Regressou recentemente, mas só está a jogar na Liga dos Campeões porque não foi inscrito no campeonato. E aparentemente vai voltar a não ser inscrito no campeonato, mesmo estando recuperado. Mesmo sendo recuperado. E portanto, vai certamente querer resolver o seu futuro, até porque ele é um jogador que quer jogar depois no Campeonato do Mundo. E pode aparecer aqui o Barcelona, o João Cancelo, que já passou pelo Barcelona. Desculpem, já passou pelo Barcelona. Já passou pelo Barcelona, é verdade, teve lá um ano emprestado, mas eu ia dizer que já esteve em Espanha, muitos anos no Valência. Vamos ver. É um jogador que eu particularmente gosto, acho sempre estranho como é que ele não se consegue fixar nos clubes. Esteve na temporada 23-24 ao serviço do Barcelona, até o Barcelona tentou a sua contratação e depois não ficou, por causa até de questões financeiras. Nesse ano fez 42 jogos, 4 golos, 5 assistências. Vamos ver se o Barça vai recomprar ou vai voltar a ter o João Cancelo. Certo é, na minha opinião, que se realmente ele não for inscrito pelo Al Hilal, não pode ficar parado meio ano, não é? Mesmo jogando na Liga dos Campeões e não sei o quê, porque ele é uma das, eu diria, é uma das opções mais concretas, não é? Ele para a Seleção Nacional. Vamos ver, ele esteve na última convocatória, foi titular no jogo do apuramento, o 9-1 frente à Arménia, portanto eu vou assumir que, estando a jogar, vai estar com Roberto Martínez e com Portugal. No campeonato no Campeonato do Mundo. Vamos ver, estava só aqui a tentar confirmar. Sim, ele também joga contra a Irlanda, exatamente. Vamos ver, o Barcelona parece-me que seria uma opção muito interessante para o João Cancelo. Eu sou muito fã do João Cancelo, já vos disse, acho sempre estranho como é que ele não se fixa nos clubes, porque realmente tem qualidade. Vamos ver. Ora bem, meus amigos, peço desculpa pela minha voz mais uma vez. Vamos embora. Voltaremos não amanhã, na sexta-feira, no que diz respeito ao mercado. Estamos a gravar um bocadinho mais cedo. Tenham ótimas entradas. Um ótimo 2026. Que o melhor de 2025 seja o pior de 2026. E fiquem com o 0-0. Meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.